Olá pessoal, essa é a nossa aula de operação de furação, tema A. Sobre operação de furação temos que conhecer os processos e as ferramentas. Então, nessa aula iremos aprender sobre furação, ou seja, usando a broca, sobre o alargamento, usando a ferramenta alargador, sobre o rosqueamento, usando a ferramenta chamada macho, rebaixamento, usando a ferramenta rebaixador, e o escariamento, usando o escariador. Mas, antes de começar os processos, vamos conhecer os tipos de furadeiras. Vamos começar com a furadeira manual. Bom, a furadeira manual portátil, ou cordless, é aquela que usa uma bateria. Então você consegue transportar ela facilmente e fazer operações sem necessidade de estar ligado a uma tomada. Então é muito útil para operações de campo, por exemplo, ou de manutenção. Então, apesar de não ser muito usada na indústria como meio de produção de equipamentos, peças, é usado pela manutenção. Então, aqui temos a bateria, que é removível. É interessante ter uma reserva quando vai a trabalho a campo. Uma luz para iluminar onde você vai trabalhar, interessante. O botão de variação de velocidade, então ele é sensível ao aperto. Inversão de rotação, porque às vezes a broca fica entalada, vamos dizer assim. Você inverte a rotação para facilitar a remoção. Tem um ajuste de torque, isso é muito interessante quando você vai usar ela como parafusadeira. E o próprio mandril, a gente vai ver mais para frente sobre o mandril, onde a gente vai fixar a ferramenta. Temos também a furadeira manual elétrica. Normalmente o equipamento mais potente, já que você está ligado à energia elétrica, né, 110, 220. A gente pode observar, inclusive, que existe uma manopla para dar mais apoio. Você pode girar isso 90 graus, para um lado ou para o outro. Então você consegue realmente fazer um esforço maior. E por estar ligado à tomada, você tem menos flexibilidade em termos de localização. Mas dentro do campo industrial, sempre você tem energia elétrica, então fica fácil de usar. Em campo já é complicado. E temos também a furadeira manual pneumática. Então, no meio industrial, também para manutenção, é interessante que você tem muitos pontos de acesso de ar pneumático e consegue usar isso com facilidade. Mas a furadeira manual pneumática já é mais utilizada em alguns tipos de produção, onde a montagem necessária você não vai usar como furadeira, mas como parafusadeira. Tem diversos modelos muito diferentes fisicamente. Dá para ver mais alguns modelos aqui. Então, reta, 90 graus, 45 graus, depende da necessidade para facilitar a operação. Bom, furadeira manual de base magnética. Como é que é essa máquina? Então, temos aí um corpo vermelho, onde tiver o motor à esquerda, a alavanca de acionamento, que vai movimentar aquela cremalheira para baixar e suspender a ferramenta, e essa parte baixo, negra, é uma base magnética. Então temos o liga e desliga dessa base magnética. Então quando você liga, ela fica energizada e você trava ela numa placa, numa barra, numa viga. Então você fica com a ferramenta presa ali. A base magnética ali embaixo. Existe um sistema mecânico que você solta essa parte avermelhada e consegue avançar e recolher um pouco, inclinar um pouco para os lados. Ou seja, então quando você prende a base magnética, provavelmente o furo não vai estar, a posição de você quer o furo não vai estar exatamente onde a broca está, mas liberando a parte da base magnética, o corpo vai se movimentar um pouco, você acerta, você alinha a broca com o furo onde vai existir o furo, depois você trava novamente e faz a furação. Temos aqui o mandril, onde vai ser fixada a ferramenta, e o controle de rotação do motor. Além de ter o liga e desliga, liga no botão verde, desliga no botão vermelho, você tem o controle de rotação. Então vamos ver o funcionamento aqui. Está fixando a ferramenta, fazendo a lubrificação, né? Uma espécie de uma graxa. Vai posicionar na viga e ligar a base magnética. Ligou, pronto, ela está presa. Por segurança, é interessante colocar uma trava mecânica. Pode ser uma correia, pode ser uma corrente. Olha lá, destravou, movimentou a base para a posição onde ele quer o furo. Travou de novo. Ligou a rotação e está executando a furação.
Ele tem a liberdade de trabalhar com as duas mãos e a garantia de que a broca está perpendicular à peça. Se fosse só uma furadeira manual sem ser com base magnética, o furo poderia ser torto, inclusive, para que você manualmente alinha. Rapidamente fez o furo. Pronto, então essa de base magnética é muito útil. Que situações? Bom, onde você vai trabalhar em campo, mas você tem que ter energia elétrica para isso, não é a bateria. Né? Quando a peça é muito grande, para ser colocada numa furadeira fixa, você não consegue levar ela até a furadeira ou ela não cabe na furadeira. Então, nesse caso, então, a furadeira vai até a peça. Bom, a furadeira vertical de piso. A furadeira vertical de piso tem essa aparência e tem os seguintes componentes. A base, lá embaixo, número 1, onde a gente pode inclusive apoiar peças muito longas, muito grandes. Então você tira a mesa da frente, o que é a mesa? Então você tem a coluna, número 2, e tem a mesa, número 3. A coluna vai segurar a parte de cima da máquina, onde está a parte motriz, e a mesa sobe e desce na coluna e roda em torno da coluna. Então você roda a mesa para fora da coluna para poder ter uma peça maior apoiada em cima da base, ou se a peça for maior ainda, você pode apoiar até no chão. Aí a coluna vai girar e você vai conseguir fazer a furação em cima da peça. Com uma dificuldade maior de movimentação, óbvio, mas consegue assim mesmo. A mesa, além de girar em torno da coluna, subir e descer, ela pode ser inclinada para um lado ou para o outro. Então dá uma flexibilidade bastante grande na fixação. O que mais temos aqui? Lá em cima, o sistema motriz. Normalmente a transmissão do motor para o eixo árvore, polia e correia. 3, 4, 5 velocidades distintas. Temos essa alavanca quádrupla aqui, número 5, que você faz o movimento de avanço do mangote da ferramenta, né? Então o eixo árvore vai descendo, a ferramenta desce junto. Temos ali então a árvore de trabalho, o eixo árvore, que é o número 6. Número 7 tem um mandril. Então o mandril porta a ferramenta, a gente vai falar sobre isso. Nesse caso é um mandril adaptador de cone Morse. Falaremos isso mais para frente. Então o número 7 é esse mandril. E número 8, finalmente, a broca que vai executar o trabalho. Então, esse aqui é um desenho ilustrando essa ferramenta. E aqui temos algumas imagens ilustrando essa máquina. Então, temos aí 3 furadeiras verticais de piso, ou furadeiras de coluna também, como são chamadas. Vamos conhecer um pouquinho. Industrial FC45. Apresentando os dados da máquina. Funções. A furadeira de coluna Ferrari é versátil para operações de produção em grande escala. Capaz de furar, rebaixar, chanfrar, alargar e fazer roscas. Benefícios. Motor de 2 cavalos. Sistema de iluminação. Cabeçote giratório de até 90 graus. Mesa giratória de até 360 graus, com inclinação de até 90 graus. Sistema automático de desencaixe da broca. Sistema automático eixo árvore. Sistema de avanço e reversão automático. E sistema de refrigeração com bomba e mangueira acoplados à máquina. Acessórios. Furadeira industrial acompanha mandril 5/8. Chave de mandril. Chave de boca combinada. Chave de fenda. 3 pinças para broca. E uma pinça para mandril. Furadeira industrial FC45. Prática e de alta produtividade. Muito bem, ficamos conhecendo o jeitão de uma furadeira vertical de piso. Existe a furadeira vertical de bancada, vamos dizer assim, que é a irmã menorzinha da de piso.
Então a gente olhando aqui vê que realmente a parte superior é bastante similar, o que acontece é que ela é mais curta, né? Não tem uma mesa, em geral não tem a mesa que sobe e desce, em alguns modelos até tem, né? Mas você tem uma coluna muito mais curta, e normalmente o motor é menos potente também. Outra variação que costuma ter que é o mandril, onde vai fixar a ferramenta, é o mandril de aperto rápido, onde a gente aperta e solta com a força das mãos e não com a chave de mandril. Então aqui alguns modelos que têm uma pequena mesa, pode-se apoiar a peça na base dela, que normalmente é parafusada na bancada para não cair, né? Ou diretamente em cima dessa mesinha, tem um custo um pouquinho maior. Certo? Então são furadeiras muito similares às de piso, mas são menos potentes e menos flexíveis em termos de comprimento de peça a ser trabalhada. Eu vou mostrar para você uma ferramenta que, além dela ser muito bonita, ela é muito eficiente. Essa aqui é a furadeira de bancada FGC 16 da Ferrari. Dá só uma olhada. Essa aqui é a máquina ideal para uso profissional em marcenaria, carpintaria, serralheria. Ó, ela é super fácil de montar, instalar, permite a realização de furos em diversos materiais e com uma grande precisão. Ela trabalha com uma capacidade de furação de 16 milímetros. A profundidade da furação é de 60 milímetros. E a distância do centro do fuso à coluna é de 120 milímetros. Bacana, né? Dá só uma olhada aqui, ó. Ela tem uma coluna em aço tubular, mesa e base em ferro fundido. Esse detalhe aqui é muito bacana, ele tem um protetor de cavacos transparente que protege o operador e permite total visualização durante o trabalho. E olha, ela tem 5 velocidades reguláveis. Agora, olha que bacana aqui, o sistema de elevação da mesa é por manivela e cremalheira, que evita o quê? Evita o deslizamento e garante uma precisão na hora da execução do trabalho. Ela acompanha 2 chaves Allen e uma chave de mandril. E a qualidade, você conhece, né? A qualidade é Ferrari. Muito bem, conhecemos agora em detalhes a furadeira vertical de bancada. Furadeira radial, essa sim é uma furadeira de grande porte. Temos aí um jeitão de como é que ela é, e temos aqui as informações. Então os movimentos dela já são motorizados. Então, por exemplo, esse braço horizontal, ele vai subir e descer nessa coluna de diâmetro grande através daquele motor que está lá em cima. Por quê? Né? Esse movimento vai transportar todo o peso desse bloco do meio, onde está o motor e a transmissão da furação. Então é um sistema pesado, precisa de ajuste motorizado, um auxílio motorizado. Então, o movimento para a esquerda e direita, dependendo do porte da máquina, pode ser motorizado ou não. Nesse exemplo aqui não é motorizado, aquele motor maior que está em cima desse bloco é o motor de acionamento do eixo árvore. E o giro dele em torno da coluna pode ser feito com o motor também, dependendo do porte da máquina. Nesse caso, o giro seria manual. Então pode possuir mais de uma mesa. A gente está vendo aí esse bloco grande, é uma mesa que está em cima da base. Então eu posso retirar essa mesa, trabalhar uma peça muito grande em cima da base. Eu posso girar esse cabeçote todo e ter mais de uma mesa. Qual que é a vantagem de ter mais de uma mesa? Normalmente as peças são grandes, são pesadas, desajeitadas de trabalhar. Então, tendo 2 mesas, eu vou estar trabalhando numa peça numa mesa, enquanto na outra mesa estão retirando a peça que já foi usinada e fixando a peça que vai ser usinada depois. Então eu não tenho um tempo morto de setup entre tirar uma peça por outra, que normalmente pode ser longo. Né? Então, enquanto eu estou usinando, alguém está retirando a peça e pondo na próxima. Eu termino de usinar, inclino o braço para essa outra mesa, volto a trabalhar na outra peça, e enquanto o pessoal retira a peça anterior. Então é muito mais produtivo. Em alguns casos, você pode deixar um fosso de um dos lados da máquina. Qual que é a vantagem disso? Às vezes tem peças que são muito altas e mesmo colocando em cima do piso, nem em cima da base estou falando, em cima do piso e com o braço totalmente erguido, você não alcança o topo da peça. Então você coloca a peça dentro desse fosso, de modo a ela ficar mais baixa e você conseguir atingir a superfície superior dela. Isso te dá uma vantagem também com peças muito grandes. Aqui algumas fotos ilustrando isso. Do lado direito uma novinha aqui, toda verdinha, prateada. Do lado esquerdo uma já usada. Dá para ver o jeitão de máquina mais antiga. E atrás dessa azul escura tem um azul mais claro, que é uma máquina maior, inclusive, do que essa que está na frente. A gente pode observar nessa azul escura que tem um motor mais à direita, cinza, que é o motor do eixo principal,
E em cima da coluna tem dois motores. Um dos motores então vai fazer subir e descer o braço horizontal, e o outro motor vai permitir que ele gire em torno da coluna. Vamos conhecer mais um pouco através de um vídeo. Por enquanto mostrando apenas algumas vistas, né? Um pouquinho de lado, um pouquinho do outro lado, um pouquinho de frente. Falando a distância entre a coluna e o máximo que o braço alcança, né? Então a distância da peça, o curso. Avanço automático. Olha o tamanho da broca. Subindo o braço horizontal. Descendo agora. Vai destravar o giro, destravou, giro manual. Tanto para um lado quanto para o outro. Vai voltar para a posição original, travar, travou. Movimentar o cabeçote de furação manualmente para a direita, para a esquerda. Movimento manual de avanço da ferramenta. Ele fez um movimento mais elevado, agora um movimento de maior precisão. E um movimento de retorno. Acionamento do motor de um lado para o outro, ou seja, rotação da ferramenta. E essa é a nossa furadeira radial, uma máquina então de grande porte. Aqui mais uma imagem mostrando uma máquina maior ainda do que a anterior. Furadeiras múltiplas, como são essas máquinas? Então a gente pode começar com as furadeiras gêmeas. Qual que é a ideia de você ter duas furadeiras, uma do lado da outra? Você coloca duas ferramentas diferentes, por exemplo, uma broca e um rebaixador. Você vem, faz o furo com a broca e já faz o rebaixo logo do lado. Você não tem o tempo de setup, de tirar a broca, colocar o rebaixador, fazer então o rebaixo, depois a próxima peça, tira o rebaixador, bota a broca, faz o furo, tira a broca, põe o rebaixador. Então você ganha esse tempo de setup. Ou você tem uma broca de 3 mm numa posição, uma de 7 na outra e faz furos em posições diferentes com tamanhos diferentes. Então seria uma outra vantagem. A gente pode ter máquinas onde tem várias ferramentas em cada máquina. Então à esquerda são 3 furadeiras, cada um está nesse ponto de vista com 4 ferramentas, então as 4 ferramentas vão descer ao mesmo tempo. Ou do lado direito é um conjunto grande de ferramentas. Elas estão posicionadas de acordo com a necessidade da peça. Então são feixes de ferramenta que vão descer simultaneamente. Então quando a gente fala de furadeiras múltiplas, tem essas duas posições. Podem ser várias furadeiras, uma do lado da outra, ou várias brocas numa única furadeira. Então temos aqui mais um exemplo, tem então 4 máquinas separadas, cada ferramenta tem o seu próprio motor. Então posso ter uma broca pequena no começo, uma broca maior no segundo, tem um escariador na terceira, um rebaixador na quarta. Eu posso vir com as minhas peças e sem perder tempo de trocar a ferramenta, fazer várias operações em sequência. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas, uma do lado da outra. Então posso ter um conjunto grande de ferramentas, 6 ferramentas no caso. Então com uma peça, o operador vem, faz uma operação, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, e não tem o tempo de troca das ferramentas. Então a produtividade é bem maior. Aqui a gente vai ver um vídeo
onde uma única peça está recebendo 6 furos de uma vez só. Dependendo da posição que a câmera está filmando, a gente vê que nessa posição são 3, né? Nessa posição dá para ver mais 2, agora dá para ver a terceira, então são 6 furos. Aí a peça sendo retirada, dá para ver justamente os 6 furos feitos de uma vez só. Então a grande vantagem desse tipo de máquina é a relação geométrica entre um furo e outro. Se você faz um furo, depois vira a peça, faz outro, vira a peça, faz outro, pode acontecer, se esse giro não for cuidadoso, de uma distância angular entre um furo e outro ser diferente, o raio ser diferente e você ter problemas de encaixe. E depois você ajustou as brocas nessa máquina, elas vão permanecer com essa relação geométrica entre uma e outra e sempre os furos vão sair idênticos de uma peça em relação à outra, sem perda de geometria. Aqui os dois tipos que tem para esse sistema. À direita, a gente está vendo um sistema onde a geometria é fixa, ou seja, aquele bloco cinza ele foi usinado, ele foi gerado para colocar essas 4 ferramentas nessas 4 posições. Não consegue mudar essas posições. Então isso é interessante quando você tem uma produção de um lote muito grande, bem repetitivo, onde sempre vai voltar a ter essas mesmas geometrias. No lado esquerdo, a gente tem um bloco onde eu consigo ajustar dentro de certa faixa, cada uma das ferramentas. Nós temos quantas ferramentas visíveis aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferramentas. Então eu consigo ajustar a posição de cada uma das 8 ferramentas. Isso me dá a flexibilidade de eu terminar um certo lote, um certo conjunto de peças, eu posso reconfigurar isso para uma outra situação, com 3 ferramentas, com 5 ferramentas, com 7 ferramentas, né, com posições distintas. É interessante observar que a transmissão lá de cima é feita para baixo das ferramentas através desses eixos, tipo o eixo cardan. Então é um eixo que é uma junta universal elástica, em alguns termos que o pessoal usa, né? Esse termo elástico é que ela consegue esticar e encolher. Então vamos ver esse detalhe aqui. Exatamente, ó, uma junta universal elástica ou alongável. Então as duas pontas conseguem manter a transmissão independente do ângulo, e essa parte central consegue esticar e encolher um pouco e manter a transmissão mesmo assim. Vamos ver um vídeo, fica mais fácil de entender isso. Então, ó, o giro lá de cima passando por giro aqui embaixo. Então essa configuração dessa cruzeta permite que o ângulo possa ser modificado sem problema nenhum. É como se fosse realmente uma transmissão de caminhão que a gente vê, um eixo cardan. Ali em cima a gente está observando na transparência que o eixo corre nas estrias para dentro e para baixo. Então ele consegue mudar o comprimento e continuar transmitindo o movimento assim mesmo. Então essa junta universal alongável é a que é usada nessa furadeira. A furadeira portátil é utilizada em montagens, na execução de furos de fixação de pinos, por exemplo. Mas também pode ser utilizada em peças muito grandes, quando há necessidade de trabalhar no próprio local. Ou então, em serviços de manutenção para extração de elementos de máquinas. Ela pode ser elétrica ou pneumática. Existem também as furadeiras de coluna, que têm esse nome porque seu suporte principal é uma coluna, na qual estão montados o sistema de transmissão de movimento, a mesa e a base. A coluna permite deslocar e girar o sistema de transmissão de acordo com o tamanho da peça. Existem 2 tipos de furadeiras de coluna. Se você precisar fazer furos pequenos, de 1 a 12 milímetros, por exemplo, vai precisar utilizar uma furadeira de coluna de bancada. Ela também é chamada de sensitiva, porque o avanço da ferramenta é dado pela força do operador. A transmissão de movimentos é feita por meio de sistema de polias e correias. No caso de você precisar fazer uma furação de uma peça grande, vai necessitar de uma furadeira de coluna de piso, porque elas possuem mesas giratórias que permitem maior aproveitamento em peças de formatos irregulares. Possuem também mecanismo de avanço automático do eixo árvore. A transmissão dos movimentos é feita geralmente através de engrenagens. Quando a peça a ser furada for pesada, volumosa ou difícil de alinhar, você vai ter que aprender a utilizar a furadeira radial. Ela tem um braço horizontal muito potente, que pode ser abaixado e levantado e é capaz de girar em torno da coluna.
Nele está também o eixo porta-ferramentas, também conhecido como cabeçote ou árvore da furadeira. Este eixo pode ser deslocado horizontalmente ao longo do braço, o que permite furar em várias posições sem precisar mover a peça. O avanço da ferramenta também pode ser automático. Poxa, Silva, é furadeira que não acaba mais, hein? E não para por aqui não, Tito. Como assim? Existem outros tipos de furadeiras? Claro que existem. Existem as furadeiras múltiplas. Furadeiras múltiplas? Poxa, pelo nome parece que elas são super poderosas, hein? Mas são poderosas, sim. Tanto que são usadas por indústrias com grandes linhas de produção. As furadeiras de fusos múltiplos são muito utilizadas por empresas de grande porte, com linhas de produção de grande fluxo, ou que fazem peças complexas com muitos furos. Vamos conversar agora com um profissional. Oi, por favor. Você poderia falar pra gente quais são as principais características dessas furadeiras? Esta furadeira, ela trabalha com os fusos juntos, em feixe. Ela é ótima para usinagem de uma peça com vários furos. E também pode trabalhar com uma grande quantidade de peças seriadas. A furadeira múltipla tem os fusos alinhados. Dá para executar operações sucessivas, trabalhar em diversas peças ao mesmo tempo. Você pode utilizar essa furadeira para fazer uma operação seriada, principalmente se tiver que fazer furos de medidas diferentes. Muito bem, acabou dando uma resumida geral em tudo que a gente tinha visto. E encerramos aqui o tema A. Então a gente tem uma visão geral dos tipos de furadeiras. Até mais!